De todas as vezes que visitei a cidade de Pádua, me maravilhei com a devoção que os italianos votam a Santo António. Uma devoção concretizada em pedra na magnífica basílica que lhe dedicaram e que continua, após séculos e séculos, pejada de crentes ou amantes de arte. Os italianos levaram esta adoração até ao ponto de lhe chamarem Santo António de Pádua. Atenção, não é propriamente uma usurpação. A regra é os santos ficarem com os nomes das cidades em que morrem. Mas nós sabemos que o santo em questão é Santo António de Lisboa, nascido na nossa freguesia em finais do século XII. Ele é mesmo o padroeiro da cidade de Lisboa, dado que São Vicente é padroeiro sim, mas do Patriarcado de Lisboa. Santo António, sendo de Lisboa, é do mundo. De facto, nenhum santo português atingiu uma projeção planetária tão sublinhada, sendo festejado, honrado e amado como teólogo, místico, asceta, grande orador, a quem até os peixinhos queriam ouvir, e não menor, taumaturgo. Apesar desta projeção mundial estelar, Santo António tem mantido com o nosso país uma fortíssima e especial ligação. Ele é mesmo, como nos ensina Aquilino Ribeiro no romance Humildade Gloriosa, que relata a vida do santo, ele é mesmo o advogado dos portugueses no céu. Santo António é também uma das mais destacadas patentes militares do nosso país. Protege os nossos amores, especialmente os lisboetas. Ele é, em suma, o santo mais representado em toda a nossa história. Ainda não há muito tempo me deslumbrei em Milão com um magnífico quadro de Anton van Dyck, no qual se vê o nosso santo a receber o menino Jesus dos braços da Virgem. Para conhecermos melhor todo o percurso antonino, nada melhor do que nos deslocarmos ao Museu de Santo António, ali mesmo ao lado da sede de Lisboa, e falarmos com o seu diretor, o Dr. Pedro Teotónio Pereira. Foi o que fizemos, venha daí connosco. Bem, estamos no Museu de Santo António de Lisboa com o Dr. Pedro Teotónio Pereira, que nos vai falar do nosso santo. Sr. Doutor, a figura geométrica para representar Santo António para mim é um poliedro. Não pode ser de outra maneira, porque tantas são as facetas que este santo adquire. E eu gostaria que nos dissesse quais são para si as mais importantes, aquelas sobre as quais mais gosta de falar. Bem, há duas logo que me vêm à cabeça, que é a visão italiana do Santo António, um Santo António muito institucional, muito religioso, e uma visão muito portuguesa, muito lisboeta, de um santo muito popular, muito próximo das pessoas. Qual é a diferença? É abismal, são duas vertentes completamente diferentes, sendo que uma tem a ver com as relíquias que estão em Pádua e, portanto, há uma relação muito institucional com a imagem do Santo António, e nós aqui é quase um santo que saiu do altar e que é um membro da família e que participa, para o bem e para o mal, na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas. É de tal maneira que havia quem castigasse o Santo António. Havia quem castigasse e continua a castigar o Santo António. É extraordinário, portanto, no fundo é um bocadinho para forçar a participação do santo, pede-se qualquer coisa ao Santo António e vira-se o santo para a parede, vira-se o santo de cabeça para baixo, mergulha-se o santo dentro de água. Portanto, são tradições muito antigas. O Teófilo de Braga, no início do século XX, fala-nos nisso. E que são tradições recolhidas muito antigas que acompanham a devoção de Santo António. Aliás, isso vai-se modernizando e, por exemplo, temos aqui alguns relatos de brasileiros que vêm aqui ao museu e que nos dizem que colocam a imagem de Santo António no frigorífico ou no congelador para obrigar o santo a cumprir qualquer coisa que se pede. Digamos assim, essa guerra, entre aspas, entre Itália e Portugal. Vamos falar de guerra, porque Santo António também foi general. Exatamente, Santo António foi de soldado raso a general, tanto aqui em Portugal como no Brasil, em África, em Timor, na Índia. Portanto, onde os portugueses estiveram, Santo António teve uma carreira militar já depois de morto, não é? Já séculos depois de ele ter morrido. Ele vai ser alistado no exército para defender os portugueses dos ataques dos estrangeiros. Portanto, foi soldado também. Foi soldado, exatamente, e participou em várias batalhas. Claro. Eu falei de guerras de amor porque há essa guerra, eu tenho essa guerra com amigos meus italianos, porque eu digo, não, Santo António é de Lisboa, não, é de Pádua, e respondem eles. São guerras de amor, o que também tem a ver com o nosso santo, que é o santo casamento. Exatamente, sim. Sendo que
essa disputa de Santo António de Lisboa e de Pádua é relativamente recente, aparece no século XIX, porque até lá o que acontece é que normalmente os santos adquiriam o nome do sítio onde morrem, porque é o sítio onde estão as relíquias, e na Idade Média era importante esta devoção às relíquias, e as pessoas circulavam para irem visitar as relíquias e, portanto, normalmente o santo adquiria o nome onde estavam as relíquias. Temos, por exemplo, o Santiago de Compostela, que é muito conhecido, que é onde estão as relíquias do Santiago e, portanto, tem a ver, esta ideia de ser de Pádua, tem a ver com esta devoção às relíquias onde estão o corpo de Santo António. Sendo que, a partir do século XIX, começa a surgir esta ideia de o santo também ser de Lisboa, já que nasceu aqui em Lisboa, e realmente os lisboetas e os portugueses nunca esqueceram que foi aqui que ele nasceu. E sempre afirmaram muito isto, que era o local onde Santo António nasceu, é aqui, junto à sede da cidade de Lisboa. Portanto, é uma disputa que começa mais no século XIX e que se estende pelo século XX adentro, não é? Encontra diferenças na maneira de venerar o santo entre Lisboa e Pádua? Completamente diferentes, são formas diferentes. É interessante quando os italianos vêm aqui a Lisboa para a altura dos Santos Populares, muitas vezes ficam um pouco chocados com a utilização da imagem de Santo António, que muitas vezes aparece em caricaturas, em desenhos, aparece na rua, junto das pessoas, e isso, por vezes, é quase desacralizar uma imagem que eles têm de um santo muito institucional e, portanto, muitas vezes isso choca muito os italianos, mas depois eles percebem que não é uma falta de respeito, mas é uma relação completamente diferente que nós temos com o santo que é português. Familiar, não é? Exatamente, sim. Outra coisa que espanta é, tendo este nome em todo o mundo, não há ninguém no planeta que não saiba quem é Santo António, seja católico ou não, é ele ter morrido tão novo, uma pessoa tão nova que teve esta irradiação, que ainda hoje se mantém, estamos no meio dessa irradiação. Uma pessoa tão jovem. Sim, porque Santo António morreu muito cedo e realmente naquela época a vida dos franciscanos era muito austera e muito dura. E particularmente Santo António, que teve uma vida, os últimos 10 anos de vida dele foi passado em Itália, no norte de Itália e no sul de França, sempre a percorrer as várias localidades, sempre a tentar converter os hereges, e portanto teve uma vida muito austera e muito dura, e de tal maneira que adoeceu e morreu realmente muito novo. A carreira dele, digamos, falando em carreira, a carreira dele dividiu-se por Lisboa, por França, por Itália, também teve em Marrocos, mas aí não estou a pregar na portuguesa. Sim, e teve também em Coimbra, portanto aqui em Portugal teve em Lisboa e em Coimbra. Sim. Eu gostava que nos falasse também da relação que existiu, que foi física, entre Santo António e São Francisco, que são dois grandes santos da Igreja. Sim, é interessante o percurso de Santo António. Portanto, ele sai aqui de Lisboa, vai para Coimbra, e é em Coimbra que ele conhece os franciscanos e se torna ele próprio franciscano. Aliás, é em Coimbra que ele toma o nome de António. Ele nasceu aqui em Lisboa, foi batizado com o nome de Fernando, e em Coimbra é que toma o nome de António, e depois vai para Marrocos para evangelizar. Em Marrocos adoece. Portanto, a tradição diz que ele é enviado para Lisboa porque estava muito doente e que há uma tempestade que arrasta o barco para a Itália. Para a Sicília. Para a Sicília, depois mais tarde ele vai participar no convento no capítulo das Esteiras, onde está São Francisco de Assis. Portanto, há também quem atribua esta tempestade a alguma coisa mais interior na vida deste frade, em que ele quer conhecer de alguma forma o fundador dos franciscanos. Mas sim, ele vai para o capítulo das Esteiras e conhece São Francisco, mas como um frade anónimo. Portanto, ele conhece São Francisco, o São Francisco está no púlpito e ele está cá em baixo junto dos outros frades. Só mais tarde é que ele vai revelar toda a eloquência e só mais tarde é que São Francisco então vai proclamá-lo como pregador da Ordem Franciscana. E ele foi um dos mais conhecidos pregadores da Igreja. Foi o primeiro pregador franciscano, portanto é muito importante esta tomada de consciência de São Francisco, porque São Francisco era muito austero e muito avesso de alguma forma ao ensino, achava que os frades tinham que ser humildes e que tinham que viver na humildade e na pobreza dos crentes, mas depois percebeu que para combater as heresias eles tinham que ter algum conhecimento e vai autorizar o Santo António a ensinar os outros frades, e é o primeiro frade que ele autoriza a ensinar, e portanto é muito importante esta relação de São Francisco com Santo António. Um grande escritor português, Aquilino Ribeiro, dedicou a Santo António um dos seus romances, Humildade Gloriosa, dedicado a Santo António. E lá tem uma expressão muito curiosa, ele diz que Santo António é o advogado dos portugueses no céu. É sempre, exatamente. E é interessante depois esta relação do Santo António Militar também
que surge sempre para defender os portugueses dos ataques dos estrangeiros, seja no Brasil ou em África, quando na altura em que Portugal tinha sido conquistado pelos espanhóis, o Brasil vai ser atacado pelos holandeses e pelos franceses e aparece muita imagem de Santo António a defender os portugueses deste ataque dos holandeses e dos franceses, mas depois nas invasões francesas também aparece o nosso Santo António do lado dos portugueses a defender Portugal contra os ataques dos franceses. Portanto, Portugal está bem protegida pela Nossa Senhora e por Santo António. E depois, portanto, Santo António foi tornado padroeiro de Portugal, a par de Nossa Senhora, e realmente Portugal está bem defendido. Não é? Eu agora gostaria de fazer uma pergunta. Se eu lhe desse uma hipótese de fazer uma viagem no tempo, a que ponto da vida de Santo António é que iria? O que é que gostaria de conhecer mais precisamente da vida dele? É difícil essa escolha, mas eu por acaso acho que era interessante. Eu gostava de ter visto a forma como ele pregava em Itália e em França, já que nós temos estes relatos indiretos de que ele tinha uma eloquência muito forte e que falava para multidões. Foi pena porque ele deixou escritos alguns livros, mas são sempre muito frios. O texto que ele deixou é um texto muito técnico para ensinar os outros frades a pregar. E, portanto, nós não temos este lado do calor humano, com certeza Santo António tinha, da capacidade que ele tinha para falar com as pessoas e de chegar ao coração das pessoas. E talvez eu escolhi essa etapa da vida de Santo António. Sim. Então, a última pergunta vai ser a mesma. Qual é o seu cantinho antoniano preferido em Lisboa? O meu cantinho antoniano em Lisboa? Eu acho que é aqui a Igreja de Santo António. Estava quase à espera. Pronto, que é o sítio onde ele nasceu, eu acho que é importante ter essa referência. E mais porque há esta marca, desde o século XIII, de ser o sítio onde o Santo António nasceu e ficou até agora. Portanto, há esta necessidade muito forte de afirmar a presença de Santo António aqui na cidade de Lisboa, aqui junto à Sé, onde era a casa dele, dos pais dele, depois foi tornado uma capela, passou para a propriedade municipal e desde o século XIII pertence da Câmara Municipal de Lisboa e depois foi tornado uma capela, foi tornado uma igreja e tem esta presença grande do santo que é conhecido em todo o mundo. Então, a minha proposta é, se algum visitante vier a Lisboa, porque é que deve vir a este museu? Deve vir a este museu porque vai conhecer a história de Santo António e vai conhecer as tradições associadas a Santo António e vai compreender a importância cultural de Santo António para os portugueses e para Lisboa e pode, a partir daqui, ir aprender na cidade a presença de Santo António que está em todo o lado, seja em painéis de azulejos, seja em todas as igrejas, seja em muitos conventos que existem aqui na cidade de Lisboa. Muito obrigado. Obrigado.